Boa noite, queridos. Somos gratos a Deus porque Ele nos tem conduzido, nos tem dirigido, tem sido o Deus da nossa salvação, como entoamos, o Deus da nossa salvação. E abrindo o culto desta noite, quando temos um convidado para ministrar a palavra, pastor Anderson é o nosso orador do culto desta noite. Eu gostaria de convidá-los à leitura de um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Você que está em casa e pode nos acompanhar, abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Diz assim, o único verso que quero ler com vocês é o 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta é uma defesa de Pedro diante das autoridades e aponta para o nome de Jesus Cristo como um nome que estava acima de todo o nome. Pedro e João estavam sendo acusados por conta da cura daquele coxo à porta do templo. E eles então levantam o nome de Jesus como a principal defesa deles. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro está dizendo, só Jesus pôde fazer isto. Só pelo nome dele este homem está curado. Só Jesus pode transformar a vida de alguém como a deste homem foi transformada. Só Jesus pode restaurar a sorte de alguém como a deste homem foi restaurada. Só Jesus pode colocar de pé uma família como a deste homem foi posta de pé. Só Jesus. Este é o fato inegável. Este é um fato que nenhum de nós pode refutar. Sem Jesus, todos estamos condenados, perdidos, e como o apóstolo Paulo descreve em sua carta, todos estamos mortos em nossos próprios pecados. Mas aqueles que receberam Jesus em sua vida, aqueles que não se entregaram a própria sorte, antes reconheceram que sua salvação, que a libertação e a mudança de suas histórias estava somente na pessoa de Jesus. Não havia, não há e não haverá nenhum outro nome, nenhuma outra autoridade, ninguém com tamanho poder como Jesus Cristo. E Pedro diz isso, não há salvação fora dele. É Ele, somente Ele, é por Ele e mais ninguém. Ele é o único Salvador. Não existe outra possibilidade. Aquele homem coxo, paralítico à porta do templo, quando ouviu Pedro dizer, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Creu, aquele homem creu, e quando creu, ele pôde se colocar de pé, e sua vida estava
mudada, ele tinha uma nova perspectiva, ele tinha novos alvos, novas metas, novos objetivos, nova história. Por quê? Porque em nenhum outro havia salvação. Porque também debaixo do céu não foi revelado nenhum outro nome dado entre os homens que pudesse mudar a sorte daquele paralítico. E então, queridos, às vésperas do Natal, há 5 dias do Natal, sabe o que eu gostaria de dizer a você? Renda-se a Jesus, clame por Ele, busque a face dEle. Sabe o que eu tenho para dizer a você? Esqueça Papai Noel, esqueça presentes, esqueça amigo oculto, esqueça. Volte-se para Jesus, renda-se a Ele. Aquele Jesus que um dia passou por uma manjedoura, cresceu, tornou-se homem, entrou em Jerusalém montado no lombo de um burro emprestado e atravessou a via dolorosa carregando uma cruz que também não era dele, era minha e sua. Era minha e sua. Aquele Jesus que foi posto, que teve o seu corpo sepultado num sepulcro que também não era dele, mas o deixou vazio, lençóis dobrados à cabeceira daquela pedra fria, e disse: vá dizer aos meus irmãos que eu estou vivo, conforme falei e anunciei, estou vivo. É este Jesus que celebramos, é este Jesus que venceu a morte, é este Jesus que tomou a forma humana num dos lugares mais desprezíveis, junto aos animais, recebido sem pompa, sem honra, sem majestade. Era o Filho de Deus, assumindo a forma humana para garantir à criatura humana a reconciliação com o Deus eterno. Que o Senhor fale ao seu coração essa noite, que o Senhor trate com você de uma maneira muito especial, através de cada ato desse culto. Obrigado, Senhor, por esse encontro que o Senhor nos proporciona. Obrigado pela vida da tua igreja reunida, a tua igreja agora congregada nas casas, nos lares, os teus servos que possam estar no trabalho. Obrigado, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Reina em mim, e todavia me alegrarei. Com essas 2 canções, vamos celebrar, vamos glorificar o nome do Senhor, abrindo esse culto com muita alegria, com muita satisfação, porque afinal de contas, não há debaixo do céu nenhum outro nome dado há entre os homens, pelo qual sejamos salvos, reconciliados, restaurados, chamados à vida, senão Jesus. Graças e paz. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol,
uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus na minha adoração. Aleluia. Em tudo quero me alegrar em Ti, Senhor. Tu és tudo na nossa vida, Pai. Aleluia. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Aonde? Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinte, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinte, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E o choro dura uma noite,
mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro, uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinte, e o produto da oliveira menta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinte, e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Somos gratos a Deus por conta desse cuidado e favor, a despeito de não ter o gado no curral, a despeito de a oliveira não dar o seu fruto, a videira adoecida não produzir suas uvas. Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos, muito certos de que Ele é poderoso e Ele, com seu poder, nos sustentará, porque Ele é a nossa alegria, é Ele quem gera em nós, a despeito das adversidades, a despeito dos desafios, a despeito das decepções, das frustrações, a despeito das amarguras, é Ele quem faz a mudança, é Ele a razão da nossa fé e caminhada. Nessa convicção, eu quero compartilhar com vocês alguns desafios que nos cercam, que marcam a nossa caminhada, e quero lembrá-lo, de que nós estamos bem próximos de um culto especial, que é o culto de Natal. Então, queria que você guardasse na sua memória, no dia 25, o nosso culto de Natal será às 19 horas, online. E teremos a participação de um musical preparado para nós, por Eduardo e Silvana, cujo título é Um Natal Atípico. Tudo a ver com o tempo e com o momento que vivemos, tudo a ver com os dias que atravessamos, tudo a ver com a excentricidade da vinda do Filho de Deus, que nasceu de forma simples, abalando as estruturas do poder em Roma, nasceu para reconciliar o pecador com o Deus Santo. Esse Jesus será celebrado no próximo dia 25, no culto de Natal de Lírio dos Vales. Então, convide amigos, compartilhe o endereço da igreja com amigos, com vizinhos, com irmãos, com parentes, para que sejam eles também abençoados com esse material muito especial que está no nosso Natal, no próximo dia 25. Também gostaria de lembrá-los que o dia 31 também será um dia atípico, uma reunião no culto da virada, online também, às 19 horas do dia 31, a igreja Lírio dos Vales estará reunida, celebrando a chegada de um ano novo,
dentro do qual a nossa esperança está toda depositada no Senhor. A nossa expectativa está toda apresentada a Ele. Nossos sonhos, nossos projetos, nossas expectativas para o ano que se aproxima, apresentadas a Ele, entregues a Ele, e entregues com a compreensão de que Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o Senhor da nossa história. Então, dia 25, dia 31, quero destacar que até o dia 3 de janeiro, sua igreja estará mobilizada na campanha da oferta de amor e gratidão. Esse envelopezinho verde é o envelope no qual nós estaremos consagrando aqui, nos cultos presenciais dos domingos, 9 horas da manhã, a nossa oferta de amor e gratidão. E você poderá fazê-lo também na sua casa, usando o aplicativo do seu celular, através do Pix. O Pix da igreja já está em funcionamento. A chave de segurança nossa de acesso é o nosso CNPJ, então você vai acessar e não vai pagar nenhum valor a mais por conta das transações que você fará com os seus dízimos e ofertas. E você poderá depois vindo à igreja, colocar dentro do envelope o valor correspondente à transferência feita da oferta de amor e gratidão, o valor correspondente da consagração dos seus dízimos. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. A canção que temos é A Ele a Glória, enquanto cultuaremos o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Você da sua casa, acessando aí o seu celular, o seu aplicativo, você tem o seu aplicativo do banco, você tem todos os dados da igreja para apresentar e consagrar os bens ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, no saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória,
para sempre. Amém. Nós vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas, e vamos orar também pelos nossos enfermos, pelos queridos da igreja que estão atravessando aí os desafios, enfrentando os desafios da Covid, de familiares que adoeceram também. Vamos lembrar em nossas orações dos desafios da igreja para o ano que se aproxima, como o pastor há pouco mencionou. Vamos colocar diante de Deus as gestantes da igreja, para que o Senhor as abençoe nesse processo de gestação. Dentre elas, a irmã Aline, esposa do pastor Anderson, que é o nosso preletor desta noite. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, porque reconhecemos que o Senhor até aqui nos tem sustentado e ajudado. Confessamos publicamente que ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória e louvor. Estamos aqui reconhecendo que o Senhor, dono das nossas vidas e história, é o único merecedor e digno deste culto. Portanto, receba a nossa adoração. Fala ao coração do teu povo, da tua igreja. Cuida, Senhor, de uma maneira especial dos enfermos da tua casa, dos enlutados, confortando, renovando o ânimo. Visita, Senhor, as gestantes da tua casa. Dá, ó Deus, uma gestação saudável, a formação de seus bebês de forma saudável. Abençoa, Senhor, o parto de cada uma delas. Que a chegada de seus filhos seja, Deus, motivo de alegria e festa ao Senhor. Abençoa agora o teu servo na palavra que ele há de ministrar, que uma vez mais Pastor Anderson seja uma ferramenta nas tuas mãos para abençoar a tua igreja, o teu povo. Visita com o teu Espírito Santo cada lar, cada família, cada homem e mulher, cada idoso, cada adolescente, cada jovem, cada criança. Visita, e que o teu Santo Espírito agora esteja preparando os corações para a palavra que o Senhor tem reservado e preparado para nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe o pastor Anderson, Deus abençoe a sua palavra, que uma vez mais Deus, se utilizando do irmão, promova a edificação da igreja do Senhor. Seja bem-vindo no culto desta noite e que o Senhor instrumentalize você uma vez mais. Forte abraço. Graça e paz, queridos, muito boa noite. Estamos aqui nesta noite do dia 20 de dezembro, gravando esse culto e em substituição ao pastor Anderson. Pastor Anderson estaria conosco, fazendo esta mensagem, trazendo a sua mensagem à igreja, porém, por conta de uma suspeita, ou da suspeita de Covid, ele ficou impossibilitado de estar conosco. Então, o pastor está, nesse instante, para compartilhar com os irmãos a palavra, dividir com os irmãos o ensinamento da palavra para esse tempo. E eu queria, antes de mais nada, orar. Vamos orar e colocar diante de Deus a vida do pastor Anderson, da irmã Aline, colocar diante de Deus a vida dos nossos irmãos e queridos que estão aí enfrentando os desafios da Covid-19, lutando com bravura, superando esse momento tão delicado. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor tem sido um Deus zeloso e misericordioso. Nós não nos cansaremos de dizer isto. O Senhor tem sido um Deus presente diante das nossas aflições, um Deus que socorre, um Deus que estende sua mão forte em nosso resgate. Obrigado.
Nesse instante queremos expressar a nossa gratidão e também a nossa confiança no cuidado do Senhor para com as vidas do Anderson e da Aline. Ó Deus, cerca os teus servos, em especial, ó Deus, a Aline que está gerando o seu bebê, cerca-os com graça, favor e misericórdia. Visita os teus servos. Toma o pastor Anderson na tua mão, dá a ele um pronto restabelecimento e da mesma forma a tua serva, irmã Aline. Que em breves dias, que logo, logo tenhamos a grata notícia de saber que esta etapa de suas vidas foi vencida, foi superada e o Senhor uma vez mais pôde manifestar seu poder sobre a vida dos teus servos. Fica conosco, que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração, sedento, do nosso coração faminto por conhecer, por saber da tua vontade, dos teus propósitos. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Por favor, querido, abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 4. Eu quero fazer a leitura aqui do versículo 25 ao versículo 32. Efésios 4, 25 a 32. Eu vou fazer a leitura na NVI. Você, por favor, acompanhe a leitura do texto. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Perceberam a razão pela qual o Senhor nos dá o privilégio de trabalharmos? O trabalho não é apenas para o nosso sustento, mas é para repartirmos com aquele que tem necessidade. Essa é a orientação paulina na carta aos Efésios. O trabalho não é apenas para nosso enriquecimento, para desfrutarmos de bens ou termos regalias. O trabalho é para nós também, com o recurso do nosso trabalho, socorrermos os necessitados. E Paulo vai dizer mais. Paulo vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover edificação conforme a necessidade, para que beneficie aqueles que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Não esqueça que essa carta está sendo dita a uma igreja dirigida a crentes, e vou repetir: tirem do meio de vocês, tirem do meio da igreja amargura, ira, cólera, gritarias, discussões desnecessárias, blasfêmias, além da malícia. Tirem isso. Versículo 32 agora. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Preste atenção numa coisa. O apóstolo Paulo, nesse texto, faz uma aplicação perfeita e muito prática a respeito do modus operandi da igreja. Uma aplicação lúcida, límpida, transparente de como a igreja precisa caminhar, precisa viver. Se nós reconhecemos, se nós entendemos que a vida cristã começa com o nosso arrependimento, quando percebemos,
confrontados pelo Espírito Santo de Deus, porque sozinho não seríamos capazes de perceber, dado o nosso estado de miséria, dada a nossa situação de mergulho, imersão no pecado. O Espírito Santo de Deus nos incomoda, o Espírito Santo de Deus nos confronta, o Espírito Santo nos constrange, e nós então somos desafiados, somos chamados ao arrependimento, e entendendo que a vida cristã começa com o arrependimento, começa com a mudança de mente. A palavra grega para arrependimento é metanoia, e metanoia é mudar a forma de pensar, mudar a forma com que a sua mente trabalha, mudar a forma, e quando essa forma de pensar sofre esse impacto do arrependimento, as nossas atitudes consequentemente sofrerão impacto no mesmo grau e proporção. Também com as nossas atitudes nós demonstraremos a mudança de vida que está sendo imprimida sobre nós, que está sendo colocada sobre nós. Mudança de vida, mudança de mente, arrependimento. Aqui começa a Igreja de Cristo. E isso significa que a vida de todo e qualquer discípulo de Jesus, vou repetir, a vida de todo e qualquer discípulo, homem ou mulher, jovem ou criança, adolescente ou idoso, teve um encontro verdadeiro, teve um encontro autêntico com o Senhor Jesus, a vida desta pessoa precisa mudar. Suas atitudes, suas palavras, seu comportamento precisa sofrer mudança. Isso é arrependimento. Estamos vivendo dias em que o evangelho que está sendo anunciado por aí não confronta mais o homem com o seu pecado e, consequentemente, não requer dele, não mostra para ele a necessidade de mudança de vida, mudança de postura, mudança no seu caráter, mudança nos seus valores, mudança nos seus alvos, suas metas, seus objetivos diante da vida, diante das suas escolhas. E então Paulo vai dizer aí na mesma carta, na mesma palavra dirigida à igreja de Éfeso, escute isso: não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Sabe o que isso quer dizer? Agora vocês têm um propósito de vida. Agora a mente de vocês deve estar ocupada com os propósitos de Deus para a vida de vocês, para a caminhada de vocês, para a peregrinação de vocês. Há um propósito na sua existência diante de Deus. Paulo dirige com muita clareza à igreja de Éfeso essa advertência: digo isto e testifico no Senhor, não andeis mais como andam os outros gentios, na inutilidade. E aí vem uma versão que vai dizer assim, na vaidade do seu pensamento. A mente de vocês agora está sob a orientação, precisa estar sob a direção da mente de Cristo, sujeita à mente de Cristo. Os nossos pensamentos levados cativos ao Senhor. A teologia de Paulo é magnífica, é extraordinária nesse ensino.
levarmos nossos pensamentos, sujeitarmos nossos pensamentos, submetermos nossos pensamentos a Cristo, nossos projetos a Cristo. Está de acordo com o projeto do Senhor para a minha vida? Está em consonância com os projetos de Deus para a nossa família, para a nossa caminhada? Está para a nossa igreja, para a minha vida emocional, profissional, financeira? Os meus pensamentos estão sincronizados com o desejo do Senhor? Eu bem sei os planos que tenho para vós. Os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos. É o Senhor, dono da nossa história, dizendo isto. Queridos irmãos, Igreja de Lírio dos Vales, precisamos reconhecer esta verdade, precisamos assumir esse compromisso de uma igreja que, experimentando, e quando eu falo igreja, estou falando indivíduos, não estou falando prédio, não estou falando denominação, estou falando pessoas. Uma igreja, um grupo de pessoas que efetivamente teve um encontro com Cristo, arrependeu-se da vida que levava e começa a viver uma nova proposta de vida apresentada e sugerida e trazida a nós pelo próprio Senhor. E aí Paulo vai falar sobre algo fundamental para que essa mudança se efetive na nossa caminhada, para que eu e você possamos concreta e objetivamente vivermos uma vida em harmonia, em consonância com aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, pastor, isso não é fácil não. E quem disse que seria? Se alguém disse que seria, mentiu para você. Não é fácil mesmo. Nós precisamos lutar a cada dia, a cada amanhecer. Nós precisamos todos os dias retomarmos nossos compromissos com Deus, todos os dias, porque senão nós caímos, senão nós tropeçamos. Um cochilo, um vacilo, um desvio do olhar e nós tropeçamos. Por isso Paulo vai dizer o seguinte, escute só, aí no capítulo 4 ainda, no versículo 20, Paulo vai advertir a igreja de Éfeso e dizer: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vós não aprendestes assim a Cristo. Há uma outra versão que diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. É importante ressaltarmos aqui que Paulo fala de aprender com Cristo e não a respeito de Cristo, sobre Cristo. Há uma diferença abissal entre essas duas expressões. Uma coisa é aprender sobre Cristo, a figura, o homem Cristo. Outra coisa é aprender com Cristo. E é sobre isso que Paulo adverte a igreja de Éfeso. Aprender com Cristo representa ter um estreitíssimo relacionamento com Ele. Aprender com Cristo equivale a dizer intimidade com Ele, seus ensinamentos, seus preceitos, seus conselhos, seu exemplo de vida. Aprender com Cristo traduz-se por intimidade, o que é muito diferente de aprender sobre Cristo. Aprender sobre Cristo é obter informações a respeito. Ah, eu aprendi já sobre Jesus. Eu aprendi de onde ele vem, eu aprendi quem são seus pais, eu aprendi seu sermão, eu aprendi sobre os seus milagres,
agora é diferente. Eu aprendi isso com Cristo, o meu exemplo. Eu aprendi isso com Cristo. Seus ensinamentos estão aqui, calcados, guardados em meu coração. Eu aprendi com Cristo. Assim eu e você empreenderemos nossas vidas em consonância com aquilo que o Senhor tem para nós. Cristo precisa ser mais do que um mero conteúdo de ensino na vida de muitos crentes. Triste dizer isso, não é? Vou repetir. Cristo precisa ser mais do que um mero conteúdo na vida de muitos crentes. Tem muitos crentes que podem com maestria responder questões sobre Jesus. Tem muita gente na igreja que pode com muita habilidade falar a respeito, falar sobre Jesus, mas é muito diferente o aprender com Cristo. O aprender com Cristo imprime mudanças em nossa vida. O aprender com Cristo nos leva a revermos nossas atitudes, escolhas, decisões. E isso se chama arrependimento. O aprender com Cristo gera quebrantamento, rendição. O aprender com Cristo nos leva à atitude de Zaqueu. Desce depressa, e eu hoje quero estar na tua casa. E Zaqueu desce desesperadamente e leva Jesus com ele. E Jesus então fala dos seus propósitos para a vida de Zaqueu. E Zaqueu ali à mesa, sentado com Jesus, impactado com tudo que ouvira do Senhor, aprendendo com ele. Zaqueu diz: Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Senhor, eu não posso continuar vivendo do modo que vivi até ontem, até agora há pouco, antes do Senhor entrar na minha casa. Não dá. Isso é aprender com Cristo. Aprender com Cristo é exatamente aquilo que Marta, Maria e Lázaro faziam sempre que Jesus ia à casa deles. Visita. Quem é Jesus? Para em tudo. Para em tudo. Senhor, como assim? Será que não te causa nenhum mal-estar? Eu aqui fazendo tudo e Maria aí, perdendo tempo. Poderia estar fazendo algo, perdendo tempo, ouvindo e fazendo questionamentos ao Senhor. Marta, Marta, você anda preocupada, envolvida, ansiosa com tanta coisa. Uma só é a principal, uma só é a mais importante, uma só é a mais relevante, e sua irmã já descobriu qual é. Aprender comigo, Marta. Sua irmã fez a melhor escolha, escolheu a melhor parte. Aprender comigo. Vou repetir, meu irmão, minha irmã, Cristo precisa ser mais do que um mero conteúdo de ensino nas nossas vidas. Ele também é o mestre através do qual nossas vidas são impactadas e sofrem as mudanças que precisam sofrer. Quanto mais eu conheço do Senhor, quanto mais eu conheço dos seus ensinamentos, quanto mais eu conheço das suas promessas, quanto mais eu experimento do seu poder transformador, libertador, quanto mais eu me aproximo do Senhor na expectativa de conhecê-lo, mais do velho homem
eu deixo para trás, mais de uma nova vida com Cristo eu passo a desfrutar. Nesta noite, eu quero ser muito rápido e objetivo com você. Aprenda com Cristo. Escute o que Paulo está dizendo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vocês precisam conhecer a Cristo de uma maneira mais íntima e pessoal. Vocês precisam conhecer a Cristo de uma maneira mais transformadora. Escuta, vocês precisam conhecer a Cristo de uma maneira tal, e aí vou repetir, vocês deixarão a mentira, passarão a falar a verdade. Vocês entenderão que tudo bem, irar-se em alguns instantes da vida, tudo bem, mas não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês, para que vocês não pequem. Vocês vão aprender com Cristo, e à medida em que estiverem aprendendo com Ele, escute isso, meu irmão, escute isso, minha irmã, não sairá mais da boca de vocês palavra torpe, palavrões, não sairão mais. O que furtava não mais furtará, antes vai trabalhar e ainda vai ter o suficiente para socorrer o necessitado. Aprender com Cristo é entender que aquilo que eu falar tem que promover edificação na vida do outro. Aprender com Cristo é entender que o Espírito Santo de Deus se entristece com algumas atitudes nossas. A indiferença com o Senhor, a apatia com o reino de Deus, a falta de compromisso com o reino, com a igreja do Senhor e com a sua palavra, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Algumas escolhas que fazemos, algumas decisões que tomamos, entristecem o Espírito Santo de Deus, e quanto mais eu aprendo com Cristo, menor é o risco de eu entristecer o Espírito Santo de Deus. Cai consideravelmente a probabilidade de eu entristecer o Espírito Santo de Deus. Quanto mais intimidade com Cristo, menor é a probabilidade de eu entristecer ou aborrecer o Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu aprendo com Cristo, eu concluo, menos amargura, menos ira, menos cólera, menos discussões inúteis, menos blasfêmias, menos malícia nas nossas vidas, nas nossas relações. Menos. Vamos aprender com Cristo? Você conhece Jesus? Pastor, conheço. Sim, me pergunte o que o senhor quiser sobre ele, que eu posso responder. Estudei sobre Jesus durante 200 anos na minha vida na escola dominical. Você já aprendeu com Jesus? É diferente. Você pode ser catedrático, você pode ter pós-doutorado sobre a vida de Jesus, sobre Jesus, e está caminhando a passos largos para o inferno. Agora, quem aprende com Cristo tem nova vida, nova postura, novas atitudes. Entende que o caminho estreito é o caminho da renúncia, e esse é o caminho que leva à vida eterna. Aprendamos com Cristo, e que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa porção rica da Tua palavra. Que a Tua igreja esteja disposta e interessada em aprender com o Senhor. Mais do que aprender sobre Jesus, que uma vida de intimidade com Cristo, seus ensinamentos, sua palavra, nos dê o privilégio de conhecermos o Senhor como
dele somos conhecidos, de conhecermos o Senhor na intimidade com Ele, sujeitando nossas vidas, nossas atitudes, nossas escolhas, submetendo nossas decisões a Ele. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê uma semana feliz. Não se esqueça, no próximo dia 25, sexta-feira, nós estaremos juntos com o musical Um Atípico Natal. Às 7h da noite, Eduardo e Silvana têm para nós canções maravilhosas, abençoadoras, que nem a pandemia poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este Cristo Jesus, que passou pela manjedoura, subiu a cruz que era minha e sua, e não ficou preso num túmulo, venceu a morte. Que Ele te abençoe. Amém. Senhor, Tu és onipotente, pois Tu podes tudo, e não há nada impossível para Ti. Senhor, Tu és onisciente, pois Tu sabes tudo, e não há nada que Tu não saibas, ó Senhor. Senhor, Tu és onipresente, pois Tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do Teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só Tu és merecedor. Ó Senhor, fica conosco e nos ajude a lutar contra todo o mal que vem nos assolar. Senhor, és tão amoroso, pois Teu amor é infinito. Tu nos ama cada dia mais e mais. Senhor, a Ti suplico agora que Tu nos enches com o Teu poder. A Ti queremos engrandecer, ó meu Jesus. Senhor, a Ti nós somos gratos, pois Tu nos deste a salvação. Quando